A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem fala é a irmã Thalia e hoje eu estarei gravando esse áudio para relatar um recado que o Senhor mandou para a igreja de João Pessoa. Primeiramente eu quero ler um versículo que foi o que o Senhor me deu no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 20, que diz assim a palavra do Senhor. Abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite. O Senhor enviava um recado para a igreja de João Pessoa, enquanto eu estava na cidade de Aparecida de Goiânia, sendo que quando passávamos por Brasília, o Senhor falava comigo uma noite. O Senhor mandava eu me levantar na madrugada, pois Ele queria falar comigo. E aconteceu que no dia seguinte, a gente foi para a casa de outra pessoa e durante a correria eu acabei me esquecendo e não fiz esse propósito na madrugada. E eu me esqueci, e daí então chegamos em Aparecida de Goiânia. E quando chegamos lá, em uma noite, enquanto eu dormia de madrugada, já na madrugada, eu me despertei, perdi o sono e eu fiquei ali deitada em cima da cama e pensando que eu tinha perdido o sono, não estava conseguindo dormir. E daí então eu lembrei que o Senhor havia falado comigo que era para eu orar na madrugada, há dias atrás. E eu me esqueci. E eu me lembrei naquele momento, então eu pensei assim, já que eu não cumpri com isso no dia que o Senhor falou, então eu vou dobrar os joelhos hoje, agora que eu me lembrei, para orar, para saber o que o Senhor tem para falar, se o Senhor assim quisesse. E eu dobrei os meus joelhos ali onde eu estava e eu comecei a orar. E então, enquanto eu orava, o Senhor me dava uma visão no momento que eu estava orando. E eu via em visão o versículo, a palavra que nós lemos no livro de Provérbios, capítulo 11, o versículo 20. E depois, quando o Senhor me deu essa visão, eu peguei a Bíblia e eu comecei a meditar nessa palavra. E eu fiquei analisando, meditando aquela palavra e também perguntando o que o Senhor queria falar através daquele versículo. E foi então quando o Senhor me deu um arrebatamento de sentidos, de visão. E eu escutei o Senhor falando comigo, que o Senhor assim dizia: filha, eu te levarei agora na igreja de João Pessoa. O meu corpo permaneceu ali, o meu espírito permaneceu, mas o Senhor me levava em visão na igreja de João Pessoa. E o Senhor falava que iria falar algo, iria mostrar algo a respeito da igreja de João Pessoa. E rapidamente eu vi, quando eu entrava na igreja, e eu via todos os irmãos. Eu via todos os irmãos de João Pessoa, que congrega na igreja de João Pessoa. Eu via todos eles dentro da igreja. Eu via. E eu via todos os irmãos ali dentro da igreja. E eu escutei a voz do Senhor falando comigo de forma audível. O Senhor dizia: eu marquei esse dia de hoje para entrar em juízo com esse povo. E quando o Senhor falava isso, quando Deus falava a última palavra, eu escutava como um martelo batendo, como um juiz batendo um martelo, decretando a sentença. E eu escutava um barulho, um som de um martelo batendo. E quando eu olhei, eu vi um anjo entrando ali dentro daquela igreja, da igreja de João Pessoa. E aquele anjo ia entrando e subia em cima do altar da igreja.
E quando ele subia, ele falava assim: Eu fui enviado neste dia para julgar as obras deste povo. E quando ele falava isso, eu olhava para os irmãos novamente, e os irmãos começavam a fazer uma fila para ser julgado pelo anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, ele começava a julgar as obras um por um. E eu via quando alguns irmãos iam para o lado esquerdo, outros irmãos iam para o lado direito, sendo que havia um lado que tinha mais pessoas, havia um lado que tinha muitas pessoas. E quando eu olhava assim, eu não entendia o porquê estava sendo feita aquela divisão. E eu perguntei ao Senhor, ao anjo do Senhor, e ele falava para mim, ele apontava e dizia: Esse é o grupo dos corações perversos que tem agido falsamente com o seu próximo. E quando eu olhava para o outro grupo, eu perguntei o porquê daquele grupo. E ele dizia: Este grupo são aqueles que não quiseram ser moldados até o dia de hoje pelo Senhor. E depois que ele falava isso, eu via que tinha dois grupos, um porque tinha um coração perverso e estava sendo falso com o seu próximo. E o outro grupo era de pessoas que não queriam ser moldadas por Deus. E depois que eu vi aqueles dois grupos, eu olhava para uma parte da igreja. E quando eu olhava, eu via ali outro grupo de oito pessoas. Eu via um grupo de 8 pessoas ali. E eu perguntei para o anjo de Deus, por que aquelas 8 pessoas estavam ali. E ele falava para mim que aquelas pessoas que eu estava vendo ali, 8 pessoas, ele dizia: esse é o grupo de pessoas que, se Jesus voltar hoje, eles irão subir. O Senhor falava, aquele anjo falava, que apenas 8 pessoas iriam subir se Jesus voltasse naquela madrugada. E eu perguntei, na hora eu perguntei ao Senhor por quê? Porque apenas 8 pessoas iriam subir, porque aquelas outras pessoas não subiriam. E o Senhor falava comigo: filha, entende, porque eu já tenho falado há muito tempo com este povo para não agir falsamente com seu próximo, mas ainda assim eles permanecem sendo falso e não tendo sinceridade com o seu próximo. E ele apontava, aquele anjo apontava novamente para o primeiro grupo, e ele dizia: esse grupo tem agido falsamente com o seu próximo, com o seu irmão, não tem sinceridade. E ele me mostrava o segundo grupo, e o segundo ele dizia assim: esses daqui não têm deixado o Senhor moldar o caráter, e por isso esses não subirão. E quando ele dizia isso, eu olhava para o final da igreja e eu via quando um anjo da morte entrava. Ele entrava ali dentro da igreja, aquele anjo da morte. Estava com uma sombra, uma fumaça preta. E ele entrava e começava a arrancar aquelas pessoas do grupo que não estavam sendo sinceros com o seu próximo e as pessoas que não queriam ser moldadas. Aquele anjo da morte entrava ali e começava a puxar aquelas pessoas para fora da igreja. E aquelas pessoas que eram arrastadas por ele, começava a gritar, a chorar desesperadamente. Eles gritavam, elas gritavam e choravam. E quando eu via aquela cena, eu escutava o Senhor falando comigo. E aqueles que abrissem o coração e estivessem dispostos a ser moldados, para esses haveriam esperança. Para esses que estão dispostos a ser moldados por Deus, para esses haveria esperança. E quando o Senhor falava isso, o Senhor falava para mim, eu escutava a voz do Senhor falando um versículo que está escrito no livro de Lucas, capítulo 11. A partir do versículo 3, eu escutava o Senhor falando: E ninguém, acendendo uma candeia,
a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. O Senhor falava para mim, eu escutava a voz de Deus falando esse versículo na visão. Então, meus irmãos, essa é a visão que o Senhor me deu no dia 6/6 de 2020. Na madrugada do dia 6, o Senhor mandava esse recado para a igreja de João Pessoa, que havia 3 grupos. Um grupo que não estava sendo sincero com o seu próximo, o outro grupo que não queria ser moldado por Deus e o grupo de apenas 8 pessoas. Apenas 8 pessoas estariam prontas para subir com Cristo se ele raiasse nas nuvens na madrugada do dia 6. Então é isso, esse é o recado e é para a gente, eu não vou dizer nem para analisar, é como um choque que a gente está levando de despertamento. É como se o Senhor estivesse dando um choque. Quando alguém está morrendo ali, o coração está parando de bater, vem os médicos e dá aquele choque com aquele aparelho para tentar ressuscitar. Então é isso que Deus está fazendo comigo, com a igreja de João Pessoa, tentando ressuscitar algo que já está prestes a morrer, tentando ressuscitar algo que está prestes a morrer. Porque quando você para e escuta esse recado de Deus, você fica se questionando, assim como eu fiquei me questionando. Como uma igreja que prega a doutrina, e agora eu não falo de uma doutrina exterior apenas, porque nesses últimos dias o que Deus mais tem falado na igreja de João Pessoa e com todos os irmãos que querem estar na posição é a respeito de ter caráter. Não é somente ser sincero com Deus, mas ser sincero com o seu irmão. Ser sincero com o seu próximo, não ser falso. É o que Deus mais tem falado nesses últimos dias. Uma doutrina interior que precisa mudar o meu e o teu coração. E uma igreja que prega essa doutrina interior e exterior. Um povo que deixou o WhatsApp, televisão, as redes sociais, um corte-cabelo, usa jeans, mas você para analisar que o problema maior no momento não é o WhatsApp, não é a televisão, mas sim o engano, a perversidade dentro do coração, a dureza de não deixar o Senhor moldar. Então vamos se atentar e não apenas viver uma doutrina de aparência, em deixar o WhatsApp, mas continuar sendo falso com o seu irmão. E disso Deus não se agrada. Disso o Senhor não se agrada. É para a gente ver e verdadeiramente receber esse recado e mudar as nossas atitudes, pedir para o Senhor moldar o nosso caráter, pedir para o Senhor moldar o nosso caráter, porque é isso que Deus tem falado com a sua igreja, e não apenas viver uma aparência, e mudar as vestes e o coração continuar perverso e enganoso. Amém? Esse é o recado do Senhor para o seu povo. E eu vou passar a oportunidade nesse momento para a irmã Solange fazer o que Deus direcionar. Amém. A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Aqui é a irmã Solange Souza, de uma pessoa do canal Edificar, como vocês sabem. De repente, vocês podem estar aí ouvindo essa visão da parte do Senhor e estarem se perguntando: mas eu não moro em João Pessoa, não congrego em João Pessoa, então por que que esse recado está sendo colocado no canal?
Meus irmãos, eu fiquei meditando desde o dia que Deus deu essa visão à sua serva. Eu acho que hoje já faz uns 8 dias ou mais, né? Mais de 8 dias, né, irmã Thalia? Porque foi quando nós estávamos lá na Igreja Pentecostal do Filho de Deus, pastor Eduardo Santos, lá em Aparecida de Goiânia. E eu fiquei meditando em transmitir algo para os irmãos do canal. E eu vou dizer por quê. A Bíblia Sagrada vai dizer, no livro do profeta Isaías, tem mais de um versículo, mas eu vou citar apenas esse. Isaías, capítulo 6, o versículo, eu vou ler o 8 e o 9, que vai dizer assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato, mas não entendeis. E vedes, em verdade, mas não percebeis. Tem até outros versículos que o profeta Isaías vai falar disso. Eu posso dizer, garantir que a igreja de João Pessoa é uma igreja que já viram muitos sinais, que já ouviram, que já participaram, testemunhos oculares presenciais de coisas grandes que o Senhor tem feito. E nessa viagem, eu pude fazer algumas observações. Nós conhecemos muitas pessoas. Eu teria que contar, mas assim de imediato eu posso dizer que foram assim no mínimo 20 pessoas que foram alcançadas por esse canal, né, Thalia? E eu não estou falando alcançadas no sentido de cura, estou falando no sentido de salvação. Pessoas que com lágrimas nos olhos disseram pra gente: eu estava indo para o inferno e o Senhor abriu meus olhos. Pessoas que desejam, que dariam tudo para estar ali, vendo o que os de João Pessoa viram e ouviram e participaram. E por isso eu fiquei analisando, orando ao Senhor se colocava no canal. Porque eu entendo que as experiências que o Senhor, pela sua misericórdia, nos dá é para crescimento, purificação, santificação, para que alguém seja edificado. E eu acho pertinente, interessante alguém ser edificado com isso, porque nós falamos tanto da doutrina, da santificação, mas como bem a irmã Thalia colocou, do que adianta você santificar fora, abrir mão de tantas coisas por fora e dentro está o engano? Essa visão foi uma visão que mexeu muito comigo, porque quem acompanha o canal e ouviu a primeira experiência de arrebatamento da irmã Thalia, foi uma experiência que aconteceu num dia que não estavam todos na igreja, né, irmã Thalia? E naquele dia, se eu não estou enganada, tinha 39 pessoas na igreja. E o Senhor falava que daquelas 39 pessoas, apenas 10 subiria se Jesus voltasse naquele dia, há mais de um ano atrás. E agora, depois de mais de um ano, depois que o povo viu muito mais sinais no decorrer desse ano que passou, muito mais presença de Deus, viram coisas grandiosas, tanto do que Satanás faz e tanto o livramento que o Senhor nos deu, Deus vem falar agora que só 8 subiria. Ou seja, pessoas que não se deixam Deus moldar, não deixa Deus lhe moldar. Então você que está sendo alcançado, não espere acontecer com você. Não espere Deus entrar em juízo com você, mas aproveita. Porque assim como Deus falou, é bem verdade. Tem oportunidade. Aquele que estiver ouvindo agora, e principalmente os de João Pessoa, que é o que Deus está falando aqui, se humilhar, é claro que haverá aceitação. Como o Senhor falou para Caim. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, mas muitos não querem fazer bem, fazer a coisa da maneira correta. E aí eu fico pensando, meu Deus, tantas pessoas sendo alcançadas de tão longe e os de casa não valorizam, porque eu já ouvi muito comentário, recebi muitas mensagens de pessoas dizendo, que benção, que eu fui alcançado, aí deve ser todo mundo uma benção, quando na verdade não é, porque o próprio Judas, ele andou com Jesus e ele não foi uma benção. Ele não foi uma bênção porque ele não quis ser. Então, chega a entristecer o nosso coração depois de tanta coisa, o número de fiéis para ser salvo diminuir. Isso chega a ser uma loucura. O número de fiéis diminui na medida que o tempo passa e a pessoa tem mais experiência com Deus. Como assim? Porque Deus não vai tolerar. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João que no momento que você fica sabendo, você tem consciência do teu erro. É diferente de uma pessoa que não sabe. Uma pessoa que teve experiência com Deus, que vivenciou, é diferente de uma pessoa que não teve. Então eu quero usar isso não para expor a igreja de uma pessoa, mas para de alguma maneira alcançar esses que estão distantes e dizer, do que adianta você abrir mão de tantas coisas exteriores e ter coração duro? Eu digo porque tem pessoas em João Pessoa
que eu preciso, para ter uma conversa com a pessoa, para falar a respeito de algo que está errado, eu preciso criar uma estratégia, orar a Deus, para Deus mostrar em visão, em sonho, dar uma revelação, mostrando qual é a estratégia que eu devo usar, porque se eu for falar com a pessoa não vai entender. Isso é obreiro, isso é gente da nave, tá entendendo? Então, não espere, olhe o exemplo que Deus está dando com a nossa igreja, para você que está sendo alcançado fazer diferente. Porque eu sei que tem muitas pessoas que estão sendo alcançadas que estariam, amariam, gostariam demais de estar no lugar de muitos que estão e não valorizam. Então a palavra do Senhor vai dizer que Esaú vendeu a bênção, né, da primogenitura, trocou com Jacó, e depois ele buscou com lágrimas, vai dizer lá em Hebreus, ele buscou com lágrimas, mas buscou com lágrimas, mas Deus não achou arrependimento no seu coração. Então eu achei pertinente, orei ao Senhor, porque eu quero que vidas sejam alcançadas. Só me entristece porque a gente está numa viagem dessa aqui, tão longe de casa, ganhando almas para o Senhor, tendo experiências diferentíssimas com Deus de outras viagens, porque agora Deus tem feito de forma diferente, tem alcançado pessoas de uma forma linda, e a gente vê que aqueles que vivenciaram, que tiveram muito mais experiência, mais intimidade, não valorizam. Então, fico alerta da parte do Senhor para você, e eu quero convidar você que está na sua casa. Você pode dizer assim: de repente eu tenho sido falso com meu irmão. Porque quando eu saí de lá, eu me lembro que Deus me deu uma palavra e como eu fiquei mal. Tem gente que acha até bonito: pregador do cajado, irmã Solange é do cajado. Não é. Preguei uma palavra e fiquei mal demais, fiquei triste, orei ao Senhor. E o Senhor falou: não, minha serva, foi isso mesmo, você não aumentou e nem diminuiu nada. Era isso que era para ser falado. Então, a gente fica pensativo a respeito disso. E eu quero convidar você agora para fazer um concerto com Deus. Eu quero convidar você para fazer um concerto com Deus. Enquanto o Espírito Santo vai trabalhando aí no seu coração, eu quero ainda deixar a palavra com a irmã Thalia para ela fazer algum acréscimo que ela ainda queira fazer, falar alguma coisa que ela ainda queira colocar. E em seguida eu vou estar fazendo a oração de confissão de pecado pela tua vida e também orando por você que quer fazer concerto com o Espírito Santo de Deus nesse momento. Bom, meus irmãos, retorno novamente, porque enquanto a irmã Solange estava aqui falando aquilo que o Senhor direcionou, muitos que vão escutar, e até mesmo de João Pessoa, que vão escutar isso, não vão estar entendendo. Vão estar se perguntando assim: mas por que está expondo a igreja? Mas por que está expondo o povo, os defeitos do povo, que a repreensão, né, que Deus está dando no povo aqui no YouTube, aqui, logo aqui, muitas pessoas estão escutando. Então, meus irmãos, é porque você não precisa cometer o mesmo erro para aprender. Às vezes você vê o erro do outro e você pode aprender com o erro que o outro cometeu. E você não precisa passar pela mesma situação que ele passou. E enquanto a irmã Solange falava, o Senhor me dava 2 versículos. E o primeiro é no livro de Jeremias, capítulo 34, o versículo 20, que diz assim: entregá-lo-eis, digo, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de mantimento às aves dos céus e aos animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e eu os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão, e as cidades de Judá, porém em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Jeremias, capítulo 34, do versículo 20 ao versículo 22. Algo que o Senhor está falando para o seu povo. E o outro versículo que eu vou deixar, esse versículo o Senhor me deu há muito tempo atrás. E desde que eu saí de viagem com a irmã Solange, com a irmã Mel, o irmão Alberto, a gente pensa: será que vai ser para essa igreja?
que o Senhor vai mandar deixar esse versículo? Será que vai ser para aquela igreja? E o Senhor até agora não permitiu. Mas agora, enquanto a irmã Solange falava, o Senhor me mostrava para qual igreja era. Para a igreja de João Pessoa. Versículo no livro de Mateus, capítulo 7, o versículo 6, que diz assim: Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. É interessante essa palavra porque o Senhor Jesus vai dizer que não é para dar aos cães as coisas santas e nem as pérolas aos porcos. Por quê? Porque o porco ele não sabe o valor de uma pérola, o porco não sabe o valor, não sabe o significado que uma pérola tem. Então ele não vai saber usar, não vai saber valorizar. Ele não vai servir porque não sabe. Então, obviamente, ele vai desprezar. E o que o povo de Deus tem feito com aquilo que Deus tem dado é justamente isso. O Senhor tem dado sinais, o Senhor tem dado profundidade para a igreja, o Senhor tem operado grandes coisas. E eu não falo somente de sinais, de visão de arrebatamento, não. Mas o próprio alimento que Deus ele tem entregado para o povo de João Pessoa. Mas ainda assim o povo não valoriza. É como você está entregando uma pérola para porco que não vai saber o valor daquilo que está recebendo. E é isso que o povo de Deus tem feito. Tem desprezado, não tem valorizado aquilo que Deus tem entregado para ele. É como dar as coisas santas aos cães que não vão valorizar, que não vão saber a importância. Tem muita gente precisando, desejando receber as pérolas, mas muitos que têm recebido não têm valorizado, têm desprezado. E acaba que sabe o que o Senhor faz? Vai lá e toma e dá realmente para quem vai valorizar, para quem realmente vai saber o significado daquilo que está recebendo, reconhecer o que Deus tem feito na tua vida, o que Deus tem feito na igreja. Aí acaba que o Senhor tira a pérola que ele deu de um lugar e dá para outro. Porque se eu e você não valorizar, ele com certeza vai encontrar outros que vão valorizar aquilo que ele vai entregar, vai valorizar aquilo que o Senhor tem para dar. E muitos têm feito isso, especialmente o povo de João Pessoa. Eu não tinha programado dizer nada disso, mas enquanto a serva do Senhor estava falando aqui com os irmãos, o Senhor mandava eu deixar essa palavra, essas duas palavras. E o que acontece? Não está valorizando a pérola que Deus tem dado? Pode ter a certeza que o Senhor vai tirar. O Senhor vai tirar. E o Senhor manda dizer que ele vai permitir que Satanás não somente toque na saúde, mas na vida financeira de muitos. O Senhor vai permitir que Satanás venha assolar a vida de alguns com uma angústia tão profunda, até que você venha valorizar aquilo que você recebeu hoje, aquilo que você tem recebido hoje de Deus. Aí você vai clamar, vai implorar para ter de volta e simplesmente o Senhor não vai devolver, até que você venha se arrepender e valorizar verdadeiramente tudo que o Senhor tem feito, tudo que Deus tem feito no meio da igreja, tudo que Deus tem feito na tua vida. Esse é o recado do Senhor para os irmãos. Assim eu passo novamente para a irmã Solange. O coração da gente chega a doer ouvindo uma palavra da parte do Senhor dessas, mas está aí. Deus entregou o povo na mão da Babilônia, porque o povo não queria se render a Deus, tá bom? Então, fique um alerta para a igreja de João Pessoa, principalmente para os que estão na condição de ser falso com o seu próximo. O Senhor já te achou. Para os que estão na condição de resistir ao molde de Deus, o Senhor já te achou. Amém? E agora eu quero fazer uma oração, não somente com quem é de João Pessoa, mas onde a minha voz alcançar, aonde essa experiência chegar. Você que quer se render ao Senhor,
que é desviado, que quer voltar para a presença do Senhor, que quer receber Jesus, confessar o teu pecado e quer fazer uma aliança com o Senhor, mas conserto. Para com esse negócio de temor momentâneo. Temor momentâneo não é arrependimento, isso é remorso. Você precisa realmente se posicionar hoje, deixar o engano, a mentira, a dureza e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida. Amém? Porque o Senhor Jesus está às portas. Pai querido, soberano Deus, Criador dos céus e da terra, somos verdadeiramente pequenos e falhos. Mas tem gente agora que está se prostrando a Ti, reconhecendo a sua pequenez, a sua debilidade, as suas fraquezas. Essas pessoas, meu Pai, que estão reconhecendo, que estão diante de Ti com sinceridade, voltando para a Tua presença, voltando a caminhar, que pararam na caminhada, que se desviaram, que afracaram, ou que entenderam, meu Pai, que precisam ser sinceros com o Senhor, que a conversão, que a santidade não pode ser somente exterior, mas também interior, para que exale o perfume de Cristo. Essa pessoa que está se prostrando aos teus pés, eu entrego em tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, liberta. Transforma pelo poder do teu sangue. Escreve e reescreve o nome deste homem, desta mulher, desse jovem e dessa jovem no teu livro da vida. E sela com o teu precioso sangue até a volta do Rei dos Reis. Amém? Aí um último aviso para você que é de João Pessoa. Pensa, eu pelo menos procuro pensar assim, um número de 8, um grupo de 8 pessoas é muito pequeno. Eu prefiro até pensar que eu não estou nem incluída, porque tem muita gente que tem dificuldade de se autoavaliar. Então, meus irmãos, nesse caso você precisa ser sincero tanto para com Deus, como também para com o seu próximo, como também para com o seu irmão.